Olá, bom dia, tudo bom com você? Já chegamos no capítulo 4 do livro de Efésios. Tenho certeza que tem sido uma bênção para você, tanto quanto tem sido para mim também. O livro de Efésios, como eu mencionei para vocês, ele foi escrito por Paulo à igreja de Éfeso. Quanto mais entramos no estudo desse livro tão especial, percebemos que era uma igreja com problemas. E o principal problema combatido por Paulo nessa carta aos Efésios era talvez a distância um dos outros. Talvez algumas intrigas que estivessem acontecendo, brigas por poder dentro da igreja. Talvez algumas pessoas se achando melhores do que as outras. É o que fica um pouco mais claro aqui no capítulo 4, o qual eu gostaria de meditar com você essa manhã. E tirar algumas lições, lógico, para a nossa vida. Paulo começa chamando a atenção de um grupo de pessoas. E ele diz assim, nos primeiros 3 versos do capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quem falaria para uma igreja que não estivesse enfrentando dificuldades que deveriam agir com mansidão, buscando sempre a paz, se não realmente a igreja não tivesse problemas? A igreja tinha problemas, assim como todos os lugares nós encontramos. Muitas vezes os problemas são dentro de casa, dentro da família. Você conhece alguma família na face da terra que jamais tenha brigado ou discutido por situações da vida? Essas famílias não existem. As famílias normais, como a minha e a sua, infelizmente em algum momento entram em atrito, assim como a família de Deus, a igreja. Provavelmente nessa igreja havia disputas, talvez entre os líderes da igreja, entre os irmãos que estavam ali, que conviviam ali. Mas Paulo chama para que essas pessoas estejam cada vez mais unidas, que usem talvez os dons que Deus deu a eles, para que eles busquem a unidade. É isso que Paulo fala um pouquinho mais para frente, quando ele diz, olha, uns foram chamados para ser pastores, outros para ser apóstolos, outros para desempenhar uma função e outros para outros. Mas entenda uma coisa, diz Paulo, tudo isso Deus concedeu a vocês, os dons Deus concedeu a vocês para que vocês crescessem, não mais influenciados por qualquer vento de doutrina, bem pelo contrário, mas fortalecidos na ação do Espírito Santo no meio da igreja. Paulo chama um grupo de irmãos, um grupo que convivia juntos ali, para estarem cada vez mais unidos. Lembra no primeiro capítulo que existia uma expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo? Paulo agora, ele abre a caixa de ferramentas e começa a tratar cada um dos problemas. Antes, no começo da carta, Paulo chama os filhos de Deus, o povo dessa igreja, da igreja de Éfeso, para viverem unidos. E agora Paulo vai tratando desses assuntos. Um pouco mais para frente, nos versos 25 e 26, Paulo, ele dá mais um conselho a essa igreja. Ele diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Muitas vezes, esses grupos grandes de pessoas, não só da igreja, a realidade da igreja, mas grupo familiar, grupo de amigos, surgem intrigas, surgem problemas, dificuldades. Paulo, ele exalta aqui o falar sempre a verdade. Por quê? Para que haja harmonia. É natural que pessoas se irritem, fiquem irados, como diz a palavra de Deus, como Paulo menciona, uns com os outros. Mas ele dá 2 conselhos para nós, quando nós nos irarmos contra alguém, por causa de situações da vida. Primeiro, pode até se irar, pode até ficar bravo, chateado com alguém, mas não peque, não deseje o mal da pessoa. O segundo conselho, não permita que o sol se ponha com você, trazendo no seu coração amargura, tristeza.
Paulo, e assim como Deus também, desejava que aquela igreja fosse cada vez mais unida, que cada família fosse cada vez mais unida. E Ele deseja isso também para a minha vida e para a sua vida. Eu tenho certeza que eu e você convivemos em núcleos onde existem muitas pessoas. O que Paulo nos ensina no capítulo 4 é que nós devemos buscar todos os dias a harmonia, seja na igreja, no trabalho, em casa, na família, em qualquer lugar. Não usemos de subterfúgios, dando brechas para que o diabo nos use para trazer contenda e problema no meio do povo de Deus. Por fim, os últimos versos desse capítulo, Paulo dá mais alguns conselhos. Ele diz assim: longe de vós toda amargura, cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, querendo o bem do próximo, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O que nós precisamos fazer é entender que todos nós somos pecadores. Falhas sempre vão acontecer. Às vezes somos nós que falhamos com outros. Às vezes são os outros que falham conosco. Mas no meio disso tudo, a pior coisa que pode acontecer é nos separarmos por causa do erro de uma pessoa ou até mesmo nosso. A pior coisa que pode acontecer é a separação no meio do povo de Deus, é a separação no meio da família, é a separação no meio dos amigos. Por isso, Paulo termina essa sessão da Bíblia dizendo: olha, você precisa ser compassivo, você precisa ser benigno, você precisa amar as pessoas ao seu redor. Do mesmo jeito que Jesus Cristo perdoou você, é preciso que você também perdoe as pessoas ao seu redor. Que nós todos busquemos a unidade aonde quer que nós estejamos, sendo cada vez mais parecidos com Jesus para cada uma das pessoas ao nosso redor.